Olá pessoal, hoje vamos discutir a recente queda na taxa Selic, saindo de 3,75% para 13,25%, e entender por que, apesar de uma redução, o impacto dessa redução no mercado imobiliário pode não ser tão significativo como esperamos. Eu resolvi dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o cenário geral e como essa redução pode afetar o setor imobiliário como um todo. Na segunda parte eu vou comparar o investimento na renda fixa com o mercado imobiliário. Veremos como a taxa Selic mais baixa pode influenciar as decisões dos investidores em relação à rentabilidade e ao risco dos seus investimentos. Já na terceira e última parte da nossa análise, eu vou falar sobre a perspectiva das pessoas em relação ao aluguel de imóveis diante da queda da taxa Selic. Veremos como a rentabilidade e a segurança oferecidas por investimentos em renda fixa podem influenciar as decisões dos consumidores em escolherem entre alugar ou comprar um imóvel. Parte 1. O cenário geral e como essa redução pode afetar o setor imobiliário como um todo. A taxa Selic é uma importante referência para a economia brasileira e tem relação direta com os juros, financiamentos e investimentos. A redução de 13,75% para 13,25% é sem dúvida uma diminuição significativa e, de certa forma, um indicativo para o futuro, mas ainda é uma taxa muito elevada. O mercado imobiliário é afetado por diversos fatores e a taxa Selic é apenas um deles. Quando a taxa de juros cai, em teoria, os financiamentos tendem a ficar mais atrativos, o que poderia estimular a demanda por imóveis. No entanto, é preciso considerar algumas nuances que limitam o impacto dessa redução. Primeiro, a taxa Selic é apenas uma parte do cálculo das taxas de juros nos financiamentos imobiliários. Outros componentes, como a inflação, o risco de crédito e a margem dos bancos, também influenciam o custo final para o consumidor. Portanto, a diminuição na Selic nem sempre resulta em quedas proporcionais nas taxas de financiamento. Além disso, o mercado imobiliário está diretamente relacionado à confiança dos consumidores e investidores na economia como um todo. Incertezas políticas, crises internacionais ou instabilidade econômica podem ainda influenciar negativamente a decisão de comprar um imóvel, mesmo com a redução da taxa Selic. Também devemos considerar que o mercado imobiliário tem suas peculiaridades regionais. Em algumas áreas, a demanda pode estar mais aquecida e, nesses casos, a queda da Selic pode ter um impacto um pouco mais perceptível. Porém, em outras regiões com oferta abundante e menor procura, o efeito pode ser menos relevante. Portanto, embora a redução na taxa Selic seja bem-vinda e possa contribuir para tornar os financiamentos mais acessíveis, é essencial ponderar que outros fatores também influenciam o mercado imobiliário. Uma visão ampla e realista, considerando o contexto econômico e regional, é fundamental para compreender os possíveis efeitos dessa queda nos negócios imobiliários. Parte 2. Comparando o investimento na renda fixa com o mercado imobiliário. Nessa parte, veremos como a taxa Selic mais baixa pode influenciar as decisões dos investidores em relação à rentabilidade e ao risco dos seus investimentos. É importante mencionar que a manutenção de uma taxa Selic alta pode ser atraente para os investidores que buscam opções seguras e de menor risco. Ao deixar seu dinheiro aplicado em investimentos de renda fixa, como títulos do Tesouro Nacional ou CDBs, por exemplo, eles podem obter um retorno mais atrativo em comparação com períodos em que a taxa Selic está em níveis mais baixos. Investir em ativos de renda fixa com taxas de juros elevadas pode proporcionar uma previsibilidade maior para os investidores. Dessa forma, em um cenário com incertezas e/ou volatilidade econômica, a manutenção de um alto retorno com risco reduzido pode incentivar os investidores a manterem seus recursos alocados em renda fixa. Assim, mesmo com essa pequena redução na taxa Selic, a perspectiva de um retorno seguro e mais elevado pode fazer com que alguns investidores optem por manter seus investimentos em renda fixa, em vez de redirecionar esses recursos para o mercado imobiliário. No entanto, vale ressaltar que cada investidor possui suas próprias estratégias e objetivos financeiros, e a decisão de onde alocar seus recursos dependerá da avaliação pessoal de risco e retorno. Portanto, essa queda na taxa Selic é um fator relevante, mas não o único a ser considerado no cenário do mercado imobiliário. É fundamental observar o panorama econômico geral, as condições regionais e o comportamento dos investidores para entender plenamente os possíveis impactos no setor imobiliário e no mercado de investimentos como um todo. Parte 3. Como a rentabilidade e a segurança oferecidas por investimentos em renda fixa podem influenciar as decisões dos consumidores em escolherem entre alugar ou comprar um imóvel. Um fator relevante a ser considerado é a decisão dos consumidores em relação à locação versus compra de imóveis, diante de uma taxa Selic mantendo-se alta. Com a possibilidade
possibilidade de obterem retornos significativos através de aplicações em renda fixa, muitos consumidores podem optar por deixar seu dinheiro aplicado em vez de investir na compra de um imóvel. Quando a taxa Selic está em níveis mais elevados, os investimentos de renda fixa geralmente oferecem rendimentos mais atrativos e previsíveis em comparação com os retornos obtidos com a aquisição de um imóvel. Isso acontece principalmente em casos em que o valor do aluguel de um imóvel com o mesmo preço do valor aplicado em renda fixa é substancialmente inferior aos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras. Nessas circunstâncias, a decisão de investir em um imóvel pode se tornar menos atrativa, pois os consumidores podem alcançar uma maior rentabilidade financeira ao manterem seu dinheiro aplicado em renda fixa, além de terem uma vantagem de menor exposição a riscos e custos associados à aquisição e manutenção de um imóvel, além, é claro, da liquidez. Dessa forma, mesmo com a perspectiva de uma taxa Selic em queda, é importante entender que a opção por investir em renda fixa ao invés da compra de um imóvel, pode ser uma escolha sensata para alguns consumidores, especialmente quando o retorno financeiro oferecido por essa alternativa é substancialmente mais vantajoso. Como sempre, é fundamental avaliar individualmente as metas financeiras e as circunstâncias pessoais ao tomar decisões de investimento e moradia. A rentabilidade oferecida por aplicações financeiras e a dinâmica do mercado imobiliário podem variar ao longo do tempo, influenciando a tomada de decisões dos consumidores. Conclusão: chegamos ao fim da nossa análise sobre o impacto da diminuição na taxa Selic no mercado imobiliário. Durante essas três partes, pudemos compreender diferentes aspectos que envolvem essa redução e suas influências nas escolhas dos investidores e consumidores. No entanto, é importante destacar que, apesar dos retornos das aplicações financeiras serem, em muitos casos, mais elevados que os aluguéis, o mercado imobiliário ainda reserva oportunidades que podem fazer sentido para algumas pessoas. Investir em renda fixa pode proporcionar maior segurança e previsibilidade de retorno, mas o mercado imobiliário também possui suas peculiaridades e potencial de valorização a médio e longo prazo. E a compra de um imóvel nem sempre é uma decisão tomada exclusivamente com base em números, pois aspectos emocionais e a busca por segurança e estabilidade no patrimônio também tem seu peso. O fator emocional é relevante, pois a aquisição de um imóvel pode representar um sonho realizado, a conquista de um lar, um patrimônio que transcende o valor financeiro. Além disso, considerando a possibilidade de valorização do imóvel ao longo do tempo, o investimento pode se mostrar ainda mais vantajoso em relação às aplicações financeiras. Cabe a cada investidor ou potencial comprador analisar cuidadosamente suas metas financeiras, perfil de risco e necessidades pessoais ao tomar decisões sobre investimentos ou aquisições de imóveis. O mercado imobiliário e o cenário econômico são dinâmicos e a escolha entre renda fixa e imóveis e outros dependerá de uma avaliação abrangente e consciente. Idealmente, é importante considerar uma diversificação entre os diversos tipos de investimentos. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer os diversos aspectos envolvidos nesse contexto. E lembre-se de que sempre é importante buscar informações atualizadas e consultar profissionais especializados em finanças e imóveis para embasar suas decisões de investimentos. Muito obrigado por nos acompanhar e se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilha com amigos que também podem se beneficiar dessas informações. Se tiver outras questões ou temas que gostaria que abordássemos, fique à vontade para comentar abaixo.